Eu também deixei um louvor ali no gatilho. Se der tempo, eu louvo. Se não der, é porque Deus deu um livramento para o ouvido de vocês. Amém? Tem que ser assim, tem que distrair um pouquinho, né? Por que eu falo que tem que distrair um pouquinho? Porque eu tenho certeza, igreja, que a sua semana não foi fácil até aqui. Tenho certeza que desde sexta-feira, não vou falar de domingo, desde sexta-feira, Satanás está tramando contra mim e contra a tua vida para tirar a nossa atenção, para tirar o nosso foco. Mas existe um Deus que se preocupa com nós 24 horas por dia. E esse Deus, ele está disposto, ele está sempre disposto a nos receber, ele está sempre disposto a nos guardar, sempre disposto a enviar os anjos dele para estar sempre nos protegendo aonde nós estivermos, amém? Enquanto o irmão colocou o tema, a igreja abre sua Bíblia no livro de Esther. Esther, capítulo de número 4 e versículo de número 15 e 16. O tema, não, pode colocar, igreja, pode colocar o tema na tela. Coloca o tema na tela, amém? Porque amém. Saibam que consideramos felizes aqueles que perseveram. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou, pois o Senhor é cheio de compaixão. Mantenha a sua Bíblia aberta no livro de Esther, amém, igreja? Pode passar. Sobretudo, meus irmãos, não jurei pelos céus nem pela terra, nem por coisa alguma, que o sim de vocês seja realmente sim e o não seja não, para que não caias em condenação. Há alguém sofrendo entre vós? Que ele ore. Há alguém que se sente feliz? Que ele cante louvores. Amém? Há alguém doente entre vocês? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja e que estes orem por ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. Agora, indo para a Bíblia, livro de Esther, capítulo de número 4, versículo de número 15, a minha leitura deve estar um pouco diferente. Então disse Esther que tornassem a dizer a Mardoqueu: vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim. Não comais, não bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. Eu e as minhas moças também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Amém? Pode se sentar, igreja. Graças ao bom Deus, é um tema abençoado esse que Deus colocou no coração dos pastores para esses cultos de quarta-feira. Mas eu dou graças a Deus porque ainda existem pessoas que oram. Porque no mundo em que vivemos, igreja, aonde nosso pastor já citou no culto passado, as pessoas estão se apegando a um evangelho fajuto, a um evangelho distorcido. E quando o pastor no culto passado falou sobre a hipergraça, eu fui um pouco pesquisar. Vou deixar para o pastor pregar sobre isso futuramente. Mas quando eu fui pesquisar um pouco sobre a hipergraça, eu vi um pouquinho da história de Calvino e eu vi um pouquinho da história de Armínio. E os calvinistas que seguem ao cristão Calvino, eles acreditam na predestinação, porque o apóstolo Paulo, em algumas cartas, ele realmente fala sobre a predestinação. Mas predestinação que o apóstolo Paulo fala é separado para, não separado eternamente, como os calvinistas costumam acreditar. Porque o calvinista ele costuma acreditar que uma vez salvo, sempre salvo. Uma vez salvo, sempre salvo. Então quer dizer, eu posso pecar, eu posso fazer o que eu quiser,
Porque a graça superabundou, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então eles se apegam nessa passagem. Mas se eu for me apegar nessa passagem, eu vou estar anulando a passagem que diz que o que está de pé, cuide-se para que não caia. Então eu vou estar anulando a própria Bíblia. E eu pude entender que nós somos calvinistas, mas quando estamos de joelho. Quando estamos de joelhos, nós somos predestinados à salvação. Nós estamos constantemente ligados com Cristo quando estamos de joelho. Quando estamos com uma intimidade com Deus. Mas quando nós nos levantamos, nós nos tornamos arminianos. Por quê? Porque o arminiano, ele sabe que se você não tomar cuidado, você pode perder a sua salvação. Se você não tomar cuidado e permanecer fiel a Cristo em todos os mandamentos que Ele nos deu, você pode, infelizmente, perder a sua salvação. Você pode passar 50 anos na igreja, mas naqueles últimos minutos, você tem que tomar cuidado ainda. Mas da mesma forma também a pessoa pode estar no mundo o tempo todo. Mas em algum momento, em algum ponto na vida dela, ela vai ter um encontro com Cristo. Você quer ver uma coisa interessante? As pessoas costumam dizer que aquele que estava à esquerda, pastor, de Jesus, que se converteu, Dimas, à esquerda ou à direita, não me recordo, que estava à esquerda de Jesus, algumas pessoas costumam acreditar que foi aquele momento chave que ele se converteu. Mas não! Se você pegar as próprias palavras dele, você vai entender que o arrependimento já havia batido na porta dele, mesmo antes dele ser crucificado. Mas ele sabia que o salário do pecado era a morte. E ele deveria passar pela morte naquele momento. Eu pequei, eu errei, eu tenho que pagar pelos meus erros. Por esses dias eu ouvi uma notícia de um jovem que estava na igreja e a polícia entrou, ele estava pregando, e a polícia entrou e prendeu ele, pastor. Mas como? A polícia entrou na igreja, prendeu ele, como pode? Ele não é cristão? Sim, ele era cristão, mas há anos atrás ele havia cometido um homicídio, fugido da polícia, e isso não lhe impede, e se converter não lhe impede de cumprir a lei humana. Aí cabe a ele entrar lá, cumprir a lei, pregar o evangelho lá dentro, converter pessoas através do Espírito Santo e através da palavra, e através do próprio testemunho dele, e quando ele sair, ele poder dizer, eu sou livre. Aleluia! Então, entendemos que hoje em dia, as pessoas estão trazendo para si um evangelho mais fácil, o evangelho onde elas possam o evangelho possa se encaixar a ela, não ela se encaixar ao evangelho. E a graça de Deus, ela só é derramada sobre a nossa vida quando nós nos encaixamos no evangelho de Cristo, quando nós entregamos a nossa vida por completo a Cristo. E quando nós entregamos a nossa vida por completo a Cristo, nós temos aquela certa intimidade. Por quê? Eu vou começar a ler aqui o capítulo 1, e eu gosto de associar o livro de Esther um pouco com a igreja e com Cristo, com o noivo e a noiva. Por quê? A Bíblia vai falar o seguinte, que o rei Assuero, agora ele faz um banquete. E como de costume, naquela época, a esposa não poderia se apresentar ao marido, a não ser que o marido a chamasse. Presta bem atenção. O porquê que eu associo a história de Esther à história da igreja. A Bíblia vai falar que Vaste, esposa do rei Assuero, ela se nega a se apresentar diante de Deus, diante do rei. O rei indignado porque ele foi humilhado diante dos príncipes,
ele toma uma atitude de reunir aqueles príncipes e perguntar, e agora, o que eu faço? Levanta-se um dos príncipes e diz, olha, ela te humilhou, ela humilhou a tua casa. E se você não tomar alguma atitude daqui para frente, mulher nenhuma, pessoa nenhuma vai te respeitar. Aconselho-te que tome o cargo dela, tudo que é dela, e dê para outra pessoa. Aí, eu entro no ponto-chave da igreja. A Bíblia diz que Jesus veio para os teus, mas os seus não o aceitaram. E o apóstolo João vai escrever no capítulo 1 que todo aquele que o aceitou, Deus deu o direito de ser chamado filho. Porque quando Jesus veio ao mundo, para os judeus, o que acontece? Os próprios não o aceitaram. Porque eles achavam, e até hoje ainda acham, que o Messias vai vir como um poder político ou algo assim, ou um príncipe num cavalo branco. E eles assim rejeitam Cristo como o Messias. Óbvio, o colocam como um profeta, mas não o colocam como Messias. Então Deus, olhando para essa situação, Deus percebeu que Jesus seria rejeitado por todos, para aqueles que ele foi enviado. Então Deus deu uma oportunidade para mim e para a tua vida, para a graça dele nos alcançar. E essa oportunidade é descrita em João capítulo 3, versículo 36. Porque Deus amou o mundo de tal maneira... capítulo 3, versículo 16, desculpa. Porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa foi a oportunidade que Deus nos deu para que nós nos achegássemos a Ele. Para que o sacrifício da cruz fosse, fosse por mim e por você. Fosse para que eu e para que você pudéssemos estar aqui hoje. Então, nesse ponto, eu associo um pouco a história de Esther com a história da igreja. Porque agora Vasti sendo excluída, o conselho daqueles príncipes foi, agora o Senhor toma para si as moças do teu reino, e dentre elas o Senhor vai escolher uma, a mais formosa, a que agradar os seus olhos. E foi dessa forma. Deus olha para aquele povo. Quando Deus envia o seu filho, os seus não aceitam. Deus fala, existe um povo que é sedento. Existe um povo que necessita realmente desse sacrifício de Jesus Cristo. Então, nós devemos olhar para isso e entender que o sacrifício de Cristo, à primeira vista, não foi para mim, não foi para você. Mas foi para que eu e para você o aceitasse. Foi para que eu e para você se arrependesse dos seus caminhos. Tem até um versículo não, porque a Bíblia não diz que foi por mim ou por você. Tem uma frase que diz, foi por você. Não. Foi para mim e para você. Para que eu e para que você se arrependesse. Para que eu e para que você o aceitasse como o único e suficiente mediador entre Deus e nós. Único e suficiente Salvador. E quando o rei ele olha para aquelas moças, uma se destaca. Uma judia. Porém, por orientação do seu tio, Mardoqueu, ela não informou a sua nacionalidade, naturalidade para o rei.
Porque os judeus, desde o início, sempre foi perseguido. Sempre tentaram de todas as formas destruir os judeus. Sempre tentaram de todas as formas aniquilar com o povo de Deus, com os israelitas. Sempre tentaram de todas as formas. Se você pegar a Bíblia desde o começo, você vai ver que Satanás sempre tentou destruir a humanidade. Ele, através de uma mentira capciosa, uma mentira infeliz, ele fez com que, através do homem, o pecado fosse introduzido no mundo. Posterior a isso, nós vemos que, através da dureza do coração de Faraó, o povo de Deus foi escravizado. Se você continuar a Bíblia, você vai ver por diversas vezes Satanás tentando destruir de todas as formas o povo de Deus. Chega um certo ponto na Bíblia em que Deus ele conversa com Jeremias e ele fala, é até interessante isso que Deus fala para Jeremias. Ele fala para Jeremias já sabia Jeremias já sabia sobre a situação do povo, sobre a dispersação do povo, e só que ele faz uma promessa para Jeremias, e a promessa é interessante que ele faz para Jeremias. Ele fala para Jeremias, porque eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis, e orareis a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Sereis achado de vós, diz o Senhor, e farei, olha a promessa que Deus fez para Jeremias. Farei voltar os vossos cativos e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Coloco um parênteses nesse versículo, para eu poder voltar para a história de Esther um pouco. A Bíblia vai dizer que Mardoqueu está à frente do palácio, porque todos os dias ele passava pelo jardim para saber como Esther estava. E em certo momento ele sentado, ele viu o bochicho de 2 camareiros tramando contra o rei. E quando ele percebe aquela situação, ele rapidamente envia a notícia até Esther. E quando Esther recebe a notícia, Esther, quando se apresenta diante do rei, ela deixa bem claro o que havia acontecido. E ali foi dado um livramento para aquele rei. Só que passa-se um certo tempo e aquela situação cai no esquecimento. Por quê? Porque as pessoas costumam lembrar quando é beneficiada durante um pequeno período, mas daqui a pouco ela esquece quem a beneficiou. Você quer saber de uma coisa? Se você der um tapa em alguém, a pessoa vai lembrar para toda a vida o tapa que você deu nela. Mas se você der um prato de comida, daqui 2, 3 dias, ela já não lembra mais quem deu o prato de comida para ela. E cai no esquecimento. Só que, paralelamente a isso, um certo Ramã, que odiava o povo de Deus, de todo o coração ele tramava contra o povo de Deus. E ele percebe que toda vez que ele passa por aquela cidade, todos se prostram, menos Mardoqueu. Ele volta por aquela cidade e todos se prostram, menos Mardoqueu. E pelo ódio alimentado no coração dele, não somente pela vida de Mardoqueu, mas por todos os judeus, ele chega até o rei e fala: rei, existe um povo se levantando contra o Senhor aí fora. Existe um povo que não obedece às suas leis. Então eu aconselho que você escreva cartas a todos esses territórios, 127 territórios que o Senhor reina, para que eu possa matar todos. Porque a finalidade dele, o intuito dele, do coração dele, era exterminar os judeus da face da terra.
E cada vez que ele via Mardoqueu, aquele ódio se alimentava cada vez mais e mais e mais. De modo que a Bíblia vai falar que quando a carta é entregue a ele entrega a alguns soldados. Mas antes mesmo das cartas chegarem a cada território, Mardoqueu fica sabendo da situação, vira para Esther e fala: olha, Esther, você é minha sobrinha, você é minha filha, minha prima, te criei como filha. Não vai pensando você que estando dentro do palácio, você vai se livrar deste decreto que Haman levantou. Não vai pensando você. Porque se você se calar, que Deus julgue a sua causa. Esther vira e fala para ele: vamos fazer o seguinte. Hoje você vai ver o poder da oração. Avisa a todos os judeus dessa terra e da sua casa a proclamar um jejum, porque da mesma forma eu farei. E a oração e o jejum do justo, ela é eficaz e rápida, porque enquanto você está orando, Deus já está resolvendo. Você quer ver uma coisa? Para cada doente que existe no hospital, existem 2 joelhos dobrados e oração. Para cada pessoa que está num presídio, existe uma mãe, uma esposa, um filho orando por ele. Para cada jovem que está perdido numa biqueira, existe uma irmã do coquinho orando por ele. Para cada porta de emprego que foi fechada, existe um crente orando. Então, para cada luta, para cada adversidade que você passa, Deus demonstra uma característica na sua vida, no momento em que você está. Porque enquanto o povo de Israel, os judeus estavam jejuando, Deus estava trabalhando no coração do rei. Você quer ver uma coisa interessante? O livro de Atos vai contar a história de Pedro. Vai falar que Pedro foi encarcerado por causa de uma pregação, aonde muitos se converteram. Enquanto Pedro estava encarcerado, a igreja estava constantemente orando por ele. E é aí que entra o de repente de Deus nas nossas vidas. Porque é de repente que as coisas acontecem. Quando estamos de joelho, de repente somos curados. Quando estamos de joelho, de repente a promoção no trabalho vem. Quando estamos de joelho, de repente a conversão daquele que é incrédulo vem. Quando estamos de joelho, de repente o Espírito Santo desce e acontece o que aconteceu no dia de Pentecoste. Mais de 1000 pessoas, como se fossem línguas de fogo, labareda de fogo sobre a cabeça. São pessoas, cada um falando na sua língua materna. São pessoas louvando e engrandecendo a Deus. E Satanás olhando e sem entender nada, dizendo: ei, será que estou embriagado? Será que aconteceu alguma coisa no meio deles? Por quê? Porque nem Satanás vai entender. O de repente de Deus acontece assim, quando estamos orando. Porque quando estamos de joelho dobrado diante da presença de Deus, Ele está constantemente nos ouvindo. Quando estamos prostrados, com o nosso coração verdadeiramente lançado diante da presença de Deus, aí cumpre-se o que Ele falou, que estarão abertos meus ouvidos para a oração que se fizer neste local. Quando estamos orando a Deus, nós estamos automaticamente com intimidade, conversando com Ele, como um filho conversa com seu pai. Quando estamos tristes, é interessante que a gente não quer conversar com ninguém. Mas quando a gente deita a cabeça no nosso travesseiro, a gente chora e conversa com Deus. Pai, eu não sei. Bate aquele desespero, bate aquela angústia. Mas
o Espírito Santo, o Espírito Consolador, ele é derramado sobre a nossa vida, de forma que aquele choro já se transforma em alegria, aquela tristeza, aquele choro já se transforma em riso, aquela tristeza já se transforma em alegria, aquelas noites sem sono, aquela insônia que te perturbava, já se transforma numa noite de sono tranquila, porque é o Espírito Santo te consolando, é o próprio Deus conversando com você e dizendo: ei, descansa, porque enquanto você está descansando, eu estou cuidando, eu estou trabalhando, enquanto você está chorando, orando, enquanto você está clamando, eu estou fazendo ao seu favor. Enquanto estéril os judeus oravam e jejuavam de um lado, o rei era tocado de outra forma, sem dormir. Deus incomodava as madrugadas do rei. E naquela madrugada, o rei incomodado viram para um dos seus servos e fala: olha, traga-me o livro das crônicas. Pode me trazer, que eu quero ler um pouco. E quando ele lê, ele abre bem na parte onde Mardoqueu comunica sobre o atentado contra a vida dele. E a pergunta dele para aquelas pessoas é: o que fizeram por esse povo, por esse homem? Não fizeram nada, meu rei. Até hoje ele está lá desempregado. Até hoje o casamento dele está uma bagunça lá. Não fizeram nada. Mas mesmo no meio da bagunça do casamento ele permanece fiel. Mesmo ele desempregado, ele continua orando, continua buscando. Mesmo no meio da luta, ele continua orando. O Senhor não lembrou dele, rei, mas ele lembra todos os dias do Senhor. Porque assim é a nossa vida. Parece que Deus não lembra da gente, mas a gente está constantemente lembrando de Deus nas nossas orações. A gente está constantemente lembrando de Deus no nosso dia a dia. A gente atravessa a rua, Deus dá um livramento, a gente, graças a Deus. Quando a gente vai comer, a gente ora. Quando a gente termina de comer, a gente agradece pelo alimento. Constantemente lembrando. Ninguém fez nada por Mardoqueu naquele momento. Enquanto isso, forcas estavam sendo construídas. A Bíblia vai falar que Amã, ele chama a sua esposa ainda. E antes disso, a Bíblia fala que Ester se apresenta diante do rei. E a lei, a tradição naquele momento era que se a mulher se apresentasse diante do rei e o rei não estendesse o seu cetro para a mulher iria morrer. E no momento em que ela se apresenta diante do rei, ele estende o cetro para ela. Por quê? Porque Deus já estava trabalhando no coração dele. Deus já estava respondendo à oração e o jejum do povo. E o rei, tão graciado com a presença da mulher, de Ester, ele vira e fala: olha, você pode pedir o que você quiser, até metade do meu reino eu te dou. Ela vira e fala: não, eu só quero uma coisa, que você e Ramã venha para o banquete que eu vou preparar. E a Bíblia fala que Ramã se desloca daquele local e vai conversar com a sua esposa e fala: olha, mulher, tão agraciado sou diante do rei, porque até a rainha resolveu fazer um banquete para mim. Só que olha a indagação de Ramã. A indagação de Ramã, naquele momento, é uma só. Ramã vira e fala assim para sua mulher: porém, tudo isso não me satisfaz, enquanto eu continuar vendo Mardoqueu ali. Eu assisti um filme, e eu gosto de aconselhar filmes, igreja. O nome do filme é Django Livre. Filme sobre escravidão. E em uma parte do filme, eu não sei o nome daquele ator, mas é o Jay Fox, e o outro ator eu não sei qual que é. E esse outro ator, ele vira e fala assim, o Django vem, né? O Jay Fox vem, o Django, com um cavalo. E o outro ator vira e fala assim: ele tem um cavalo,
Aí o rapaz que está com ele, que é branco, vira e fala: você quer um cavalo também? Ele fala: não, eu não quero um cavalo, só um cavalo. A única coisa que eu quero é que ele não tenha um cavalo. Então, as pessoas querem estar bem, mas não querem ver você bem. As pessoas se incomodam com a sua alegria. As pessoas se incomodam com a presença de Deus na sua vida. Você pode falar, qualquer um pode falar de qualquer religião, mas você não pode falar de Deus. Porque você falar de Deus é escândalo. Mas eu peguei algo que a nossa cooperadora, a obreira Luciana, falou sobre o evangelho mudo. E isso eu vou levar para a minha vida toda. Sabe o que é o evangelho mudo? Não preciso dizer que eu sou crente. As minhas atitudes vão dizer que eu sou crente. Aonde você entrar, as pessoas têm que olhar e ver Cristo em você. O maior ódio de Satanás é porque o livro de Gênesis começa como? No princípio criou Deus os céus e a terra. Mas em certo ponto a Bíblia fala, o próprio Deus vira e fala: façamos o homem à nossa imagem. Então quando Satanás olha para você, ele vê a imagem e semelhança de Deus. E ele não aceita isso. E ele vai tentar de todas as formas destruir. E a Bíblia vai falar que Esther, quando ela fez aquele banquete, que Amã chega achando que o banquete é para ele, que toda a situação, aquilo ali é para ele, o rei Assuero vira para Amã e fala: Amã, deixa eu te perguntar uma coisa aqui. O que a gente deve fazer para aquele homem cuja a presença, a honra alegrou ao rei? E Amã vira e fala: ó, você vai pegar ele, vai colocar em cima dele, em cima de um cavalo, pega um alazão, coloca ele em cima do alazão. Coloca o melhor anel, o seu anel no dedo dele. Pega a sua túnica, coloca nas costas dele. Pega um homem e sai puxando, esse homem saia puxando esse alazão e dizendo: eis aqui o homem cuja honra alegrou a presença do rei. Eis aqui o homem cuja honra alegrou a presença do rei. E Assuero vira e fala: isso é você quem vai fazer. E isso é você quem vai fazer com Mardoqueu. Só que a situação não para por aí. A forca ainda está preparada para Mardoqueu lá fora e para todos os judeus. Naquele momento, aquele homem sai indignado e vai novamente consultar a sua esposa. Ei! A Bíblia fala para a esposa consultar o marido ou para o marido consultar a esposa? O marido consulta a esposa quando se diz coisas materiais. Sabe por que eu te falo isso? Eu sempre conversei com a Tatiane e eu sou sincero em dizer que todas as vezes que eu conversei com ela e ela falou não faça e eu fiz, deu errado. Deu ruim. Aí você vê aquela carinha de te avisei. Eu te avisei. Não foi falta de aviso. Mas quando se diz ao espiritual, Deus virou para Adão e falou: Adão, não comerás daquela árvore. É você. Só que você vai orientar a sua esposa. Sabe quem tem que ensinar a Bíblia para sua esposa? É você. É você. Se a esposa está com qualquer dúvida, ela vai perguntar para você. Porque a pergunta que não me cala é: onde estava Adão quando a mulher estava conversando com a serpente? Onde estava Adão? Era para estar com ela. Então quer dizer, a esposa sai, aonde está o marido com a esposa? O marido sai, aonde está a esposa com o marido? Vou pregar em tal ministério, pastor, o senhor me abençoa? Amém, vai varão. Aí eu chego lá sem minha esposa. Aí vem as Jezabel. Tem mulher que fala: oh, esse daí é de Deus, eu vou orar. É assim. É assim, igreja. Aí vai lá sua esposa pregar: pastor, eu vou pregar. Aí o marido fica em casa. Aí vem Absalão. Oxe. Né? Vem Absalão. De olho na esposa. Não. Vamos andar junto? Vai pregar? Vai junto. Vai dormir? Vai junto. Vai comer? Vai junto.
Só não vá no banheiro junto. Porque uma certa intimidade tem que ficar. Não dá não, dá separação, varão. Esther agora vira para o rei e fala, não para por aí, rei. O senhor falou para eu te fazer 2 pedidos, um eu já fiz. O segundo pedido é, existe alguém tentando me destruir. Existe alguém tentando destruir o meu povo. Existe alguém que lançou um decreto para que todos os judeus sejam enforcados e a forca está lá fora. Como é que a gente faz? E o rei pergunta, quem é esse daí? E Esther responde, é Amã. Enquanto o rei sai enfurecido, Amã se prostra diante da rainha. E quando o rei volta, aí a situação piora para Amã. Fala agora, se não bastasse querer matar o povo da minha esposa, ainda quer colocar minha esposa contra mim? Não. A ordem foi que Amã fosse enforcado na mesma forca que ele preparara para Mardoqueu. Você quer ver uma coisa interessante? A promessa que Deus fez a Jeremias? O ano é 1948, pastor. 1948. Mas vamos voltar um pouquinho antes, 70 depois de Cristo. Aonde Jerusalém novamente é destruída, aonde o povo de Israel é disperso. Em algumas cidades permanece algum pouquinho de povos do povo de Deus. Jerusalém é dispersa. Mas no ano de 1940, depois de terminar uma guerra onde um monstro chamado Hitler tentou exterminar todos os judeus. Alguns anos depois, em 1948, Israel é declarado novamente nação. Mas no mesmo ano, a Arábia Saudita toda cerca Israel e tenta destruí-lo. E a mão de Deus estava sobre Israel. 1967, exatamente entre o dia 5 e o dia 10 de julho, sabe o que acontece? Existiu uma certa guerra, que os israelitas consideram a terceira guerra para eles, aonde essa guerra duraram 6 dias. E nesses 6 dias, o que acontece? Novamente, todo aquele território tenta destruir Israel. Por que Israel? Aos olhos do homem, do poder político, Israel, ele é a chave para a entrada no continente africano, no continente asiático e no continente europeu. É dali que sai o dinheiro. Mas aos olhos espirituais, aos nossos olhos, é aonde Jesus voltará e se apresentará para toda a humanidade. Então, da mesma forma que aos olhos humanos, o homem quer impedir que Israel cresça, aos olhos espirituais, os judeus de hoje em dia tentam evitar que Cristo, o Messias, volte e adentre por aquela porta do templo. Só que uma coisa que eles não prestaram atenção nas escrituras é que o meu Jesus e o seu Jesus já entrou por aquela porta. Eles lacraram a entrada do templo, construíram um cemitério, por quê? Porque o Messias não pode pisar em terra contaminada. E ali eles decretaram que o Messias não ia entrar. Mas o Messias já entrou montado numa jumentinha, com toda a glória, humildade humana, mas glória de Deus. E em 1967, acontece essa guerra dos 6 dias. E todos esses países da região tentam de todas as formas invadir. Mas se você for buscar sobre essa história, você vai ver relatos de pessoas que no meio da guerra dobraram seus joelhos e começaram a orar. E quando eles olhavam para os céus, eles viam anjos destruindo aviões. Eles viam anjos destruindo o inimigo. Eles viam os próprios inimigos se degladiando. Por quê? Porque era a poderosa mão de Deus protegendo Israel naquele momento. Se você for buscar a história da Guerra dos 6 Dias, 1967, entre 5 de junho e a 10 de junho,
você vai entender que nenhuma ferramenta preparada contra mim e contra a vida prevalecerá. Por quê? Porque nós escolhemos a Cristo. Nós escolhemos Ele como o nosso Salvador. Da mesma forma que Ele olha para nós e nos dá o poder e o direito de sermos chamados filho. Amã foi enforcado na forca que ele preparara para Mardoqueu. O povo de Deus foi exaltado naquele momento, por causa da oração. Esse é o poder da oração na minha e na sua vida. Esse é o poder da oração e do jejum, quando nós nos propomos a buscar por completo, a nos entregar inteiramente e rasgar o nosso coração diante da presença de Deus. Então que nós venhamos em todo tempo reconhecer que sem Cristo nós não somos nada, que Ele nos deu a graça dele nos alcançou. Nós não merecemos, mas a graça dele nos alcançou. Nós não merecíamos que Ele levasse sobre Ele todas as nossas dores e as nossas pisaduras, mas Deus enviou o seu Filho para que eu e você crescêssemos nele, nos arrependêssemos e reconhecêssemos que Ele é o suficiente Salvador das nossas vidas, amém? E as palmas louvam o Senhor. Quando alguém se propõe a buscar a presença de Deus, não tem causa que ele não possa reverter e mudar.